E aí, João Paulo, beleza? Como prometi a você, eu responderia às suas perguntas por meio de cartas em forma de vídeo. E lá vai então a minha primeiro videocarta, assim que vamos chamar. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito a você a forma respeitosa com que você discorda, a forma respeitosa com que você pergunta. Porque você sendo ateu e eu sendo cristão, muitas vezes você pergunta não para desafiar, não para se contrapor simplesmente de forma gratuita, você pergunta muito mais para entender o outro, para entender a linha de raciocínio do outro. E isso, infelizmente, é o que tem faltado muito na humanidade. Tolerância. E, sobretudo, a capacidade de admitir que o outro pode ser inteligente apesar de discordar de você. Tudo bem que eu acho que isso faz parte da natureza humana. Segundo Freud, por exemplo, naquele livro O Futuro de uma Ilusão, uma cultura sempre se dá o direito de menosprezar a outra cultura. Eu acredito, na verdade eu acredito, que isso aconteça também com o indivíduo. Normalmente o indivíduo se dá o direito de discordar, ou melhor, de menosprezar aquele que discorda dele. Infelizmente isso sempre acontece. Infelizmente é assim. De qualquer forma, temos que ser inteligentes para ultrapassar essa condição humana. Devo admitir também que muitas vezes os religiosos são muito intolerantes. Mas isso aconteceu sempre, sempre aconteceu mesmo. Nos evangelhos, por exemplo, Jesus teve muito mais problemas com os religiosos do que com os que não eram religiosos. Isso é recorrente e infelizmente é assim. Só que nós temos que superar essa condição humana, ou temos que pelo menos tentar superar essa condição. Então tá, vamos direto ao assunto dessa nossa primeira videocarta. Você me perguntava sobre Gênesis, ou pelo menos queria que eu fizesse alguns comentários a respeito. Antes de qualquer coisa, eu devo dizer que o livro de Gênesis tem um caráter muito épico, isso mesmo. Apesar de a autoria ser atribuída a Moisés, é claro que Moisés não criou aquelas histórias, é claro que Moisés não é o autor único daquelas histórias. Existem alguns fragmentos, principalmente no final, que foram sabidamente escritos por outra pessoa. Além do mais, o que Moisés fez foi registrar a tradição oral. Aquelas histórias que eram passadas de geração para geração, de forma oral e muitas vezes, inclusive, de forma musicalizada. Muitas vezes, inclusive, em forma de versos, certo? Então, o que Moisés faz? Registra aquilo que fazia parte da história, da cultura oral do povo. Daí, esse caráter épico. Por isso mesmo, é muito difícil em Gênesis saber separar o que é real e o que é figurado, o que é humano daquilo que é sagrado. É claro que eu falo isso como cristão. E como cristão, eu entendo, por exemplo, que muitos cristãos acreditam que a história de Adão e Eva seja literal. Mas muitos acreditam que não, que a história é importante, é fundamental, mas é apenas simbólica. Dessa forma, devo dizer que para mim, como cristão, a história de Adão e Eva é importantíssima, mesmo que não tenha acontecido. Até porque acredito também que essa história metaforiza inclusive a nossa condição atual. O homem foi expulso do jardim do Éden. E de certa forma, hoje, estamos expulsos do jardim. O homem está fora da natureza. O homem parece ter brigado com a natureza. Ele tenta vencer a natureza. E essa luta entre o homem e a natureza, mostra que esse homem está deslocado da natureza, que esse homem está expulso do jardim do Éden. Outra coisa importante que quero comentar nessa rápido videocarta é o seguinte: quando Gênesis diz que Deus criou o mundo em 6 dias e Deus descansou no 7º dia, é importante que se entenda que no hebraico aí a palavra dia não é dia de 24 horas, não. Porque a palavra dia lá quer dizer período. Nesse caso, Deus teria criado o mundo em 6 grandes eras, em 6 grandes períodos. Dessa forma, devo dizer que o homem é mesmo uma espécie recente, que foi feito no 6º dia. Claro, o homem foi feito no 6º dia para viver o 7º dia. Outra coisa bastante interessante é que se eu interpreto desse jeito,
Eu entendo, por exemplo, que os dinossauros podem ter vivido entre um dia e outro da criação. Dessa forma, quero finalizar aqui essa nossa primeira videocarta dizendo o seguinte: veja só, muitas interpretações vão muito além ou são muito diferentes daquilo que normalmente se entende como interpretação. E eu termino agradecendo de novo. Obrigado por me perguntar e por me permitir dessa forma explicar o que muitos cristãos pensam a respeito de certos trechos da Bíblia, a respeito de certos fragmentos da Bíblia e a respeito da maneira como nós pensamos a fé. Obrigado e um abraço e até a próxima videocarta.